Fala galerinha, espero que todos os que nos acompanham aí estejam muito bem. Essa é uma introdução um pouco diferente por conta do reforço que vale a pena ser feito sobre o nosso episódio que vocês vão assistir a seguir aí, que eu gravei com a minha querida amiga Lizzy Brandalize. Vale muito ressaltar a profissional incrível que a Lizzy é. A Lizzy é uma pessoa extremamente calma, coerente, uma pessoa que auxilia de fato na transformação de outras pessoas. E eu falo isso como alguém que vivenciou e vivencia essa transformação diariamente a partir de todas as trocas, de todas as conversas que a gente tem, de todas as técnicas aplicadas, de toda a empatia, de toda a entrega que ela proporciona nos seus atendimentos. A Lizzy é terapeuta e ela trabalha com expansão da consciência. Os atendimentos dela são muito bem estruturados e muito profundos, individualizados, né? Como ela mesma diz, cada pessoa é um universo. Então a pessoa que senta na frente dela e que traz a sua sensação, ela vai estar conectada contigo de uma forma muito profunda e muito forte para que aquele atendimento aconteça da melhor forma possível. Quis fazer essa introdução diferente para ressaltar isso, para ressaltar a profissional que a Lizzy é, aquilo que ela entrega no trabalho dela através, né, da Transformar Academia da Alma, que é a empresa a qual ela é a diretora, é a dona, enfim, a guardiã do espaço, como ela gosta de falar, né? E a Transformar oferece muitas ferramentas e um ambiente seguro, um ambiente acolhedor para que a nossa consciência se expanda, para que o nosso interior possa emergir, né, e a gente possa ter um autoconhecimento, possa ter uma conexão maior com nós mesmos, como é a temática aí da nossa conversa. Então eu espero que vocês aproveitem, e quem tiver a oportunidade de ser atendido pela Lizzy ou de fazer parte de algum dos grupos aí, dos diversos cursos para a expansão da consciência que a Transformar possibilita, e parte dos grupos de estudos, enfim, de uma série de coisas que só nos fortalecem, né? Fortalecem o nosso conhecimento, o nosso mental, o nosso emocional e o nosso espiritual. Não deixem, não pensem duas vezes, façam parte, porque sem dúvida vocês vão ter transformações assim como eu tive. E espero que vocês curtam o episódio de hoje, porque tem muitos insights, tem muitas coisas legais, muitas coisas bacanas aí, preparadas com muito carinho, com muita fluidez, para que essa mensagem possa chegar aos ouvidos de quem quer de fato uma transformação e uma jornada mais leve. Bom episódio, um abração a todos. Fala galera, eu sou o Bruno aqui da Coexistir, nós estamos hoje em mais um episódio aí do nosso Coecast, buscando inspirar todos que nos acompanham a terem uma jornada mais leve, seja na vida, seja no trabalho, nas relações. E hoje eu estou aqui com uma pessoa extremamente especial, muito querida, a Lizzy Brandalize, dona da Transformar Academia da Alma, minha amigona, minha parceirona, e a gente vai trazer muitos insights e uma temática bem bacana para inspirar todos aí que nos acompanham a ter uma conexão maior consigo mesmo, né? A gente poder se conectar com nós mesmos, né, Lizzy, para que isso norteie as nossas ações e não o inverso, né? Porque muitas vezes a gente busca fora questões para complementar dentro, e na verdade é o inverso. Então hoje a gente vai abordar essa temática. Lizzy, muito obrigado por estar aqui, seja bem-vinda. Gratidão, Bruno, é uma satisfação muito grande estar aqui, né? A Coexistir já
me acompanha o trabalho da Transformar Academia da Alma há um tempo, e então poder contribuir um pouco com a tua audiência, com essa proposta de uma jornada mais leve, né? Claro. Eu mesma tive que aprender a ter uma jornada mais leve, nem sempre foi assim, né? Todos nós, né, Lise? Isso, algumas pessoas já têm isso naturalmente dentro de si, eu tive que aprender, e hoje eu já vivo essa realidade, então é muito bom poder falar de um lugar de coerência, né? Perfeito. Porque às vezes a gente fala de um lugar só teórico, e no meu caso, em relação a esse aspecto, é um lugar já onde eu consigo experienciar isso. Consolidado, né, Lise? Isso já vem fazendo parte da minha vida há algum tempo e vem se consolidando cada vez mais, né? Ótimo. Então essa questão assim desse olhar interno, né, da gente se conectar mais conosco mesmo, eu diria que é uma coisa fundamental nos dias de hoje, porque existe muita distração, muita coisa que nos puxa para fora. Perfeito. E isso deixa... Redes sociais... estímulos assim... Tem uma variedade de coisas. Quando eu falo de distrações, também são formas que a gente conhece como lazeres, prazeres rápidos, né? Que são coisas boas da vida que a gente precisa experienciar, mas que também tira o foco do interno. Perfeito. Eu já, por natureza, eu trago uma tendência mais introspectiva. Então, para mim, é muito mais fácil mergulhar internamente do que externamente, né? Certo. Então, facilita um pouco eu explicar isso, porque eu tenho já essa facilidade já desde muito tempo. E que isso muitas vezes, né, Lise, esses prazeres, né, porque muitas pessoas que daqui a pouco vão nos escutar, mas podem pensar assim, né, mas a vida é tão difícil, é tão corrida, é tudo uma loucura, a gente trabalha um monte, tem muitos problemas externamente falando, politicamente falando, como é que eu não vou me dar o prazer de, por exemplo, sei lá, todo final de semana ir lá com os meus amigos, a minha cerveja, esse tipo de coisa, sabe? Que daqui a pouco o pessoal pode pensar nesse sentido de como um escape, como um merecimento de tudo que se passa na semana. E aonde que vem essa conexão interna para poder aproveitar isso, mas de um lugar que não te traga danos, digamos assim, né? E se isso que tu tá falando, esses momentos que a pessoa quer ter buscando para fora, eles puderem ser associados com momentos de conexão onde já é mais leve o próprio dia a dia, porque não tem a ver com o externo, tem a ver com o interno, com a postura interna da qual a gente leva a vida. Então nós somos condicionados a ter uma visão de dificuldade, de que tem que batalhar, de que tem que sofrer, de que tem que ser pesado. Tem que se esforçar, né? E na verdade a gente pode estar cumprindo os nossos compromissos diários, semanais, rotineiros, de um lugar muito leve, desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir. Isso tem a ver com aprender internamente a ter uma postura mais leve, uma postura assim de abertura, de tranquilidade e de oferecer cada vez menos resistência à vida, às situações, àquilo que é. Então, seria aprender a viver num fluxo assim maior, né? Então a gente acorda de manhã e assim tem todo um planejamento na cabeça. A maioria de nós está programado para fazer determinadas coisas, né? Certo. Mas durante o dia acontecem muitas intercorrências. E aí, como que a gente lida com isso? É de um lugar de leveza, de fluidez, é de um lugar de resistência. Então, nós somos condicionados a ter expectativas. Então, se a coisa não acontece como a gente idealiza, a gente sofre, gera resistência,
quer brigar com o fluxo da vida. Não sei se faz sentido, Bruno, assim, isso. Então, aprender a fluir com as coisas. A gente se programa, mas e o espaço pro inevitável, o espaço para as intercorrências, o espaço para aquilo que não é programado, porque vai acontecer no dia a dia. E aí, como a gente lida com isso, tem a ver com o que a gente aprendeu a estruturar dentro de nós, como a gente aprendeu a lidar com as coisas internamente. Com a nossa visão de mundo, vamos dizer assim. E vai refletir na rotina diária, porque aí, se a minha rotina diária ela é leve durante o dia, daqui a pouco eu não preciso só esperar o fim de semana para ter essa leveza. É nesse sentido que eu me refiro, entende? Não é que a pessoa não possa desfrutar da vida, mas quando o desfrutar passa a ser uma fuga e não mais uma coisa que é só um plus a mais na vida da pessoa, é um pouco questionável isso. Tem muitos memes, né, que o pessoal diz, é domingo de noite, né, já se preparando para uma segunda, aquela coisa toda. A musiquinha do Fantástico, né, da dor de barriga em algumas pessoas, né. Que digamos, mais uma semana pela frente, aquela mística da segunda-feira, digamos assim, de que é segunda. De que tá indo para senzala, né? Sim. Então é como se a gente incorporasse em nós mesmos uma rotina mais leve e tu fizesse a partir de um estado interno, digamos assim, as tuas atividades de um modo mais leve. Isso. E isso vem de um lugar da gente aprender a ter uma conexão interna, porque desde muito cedo nós somos estimulados para ir para fora, para o externo, para não se ouvir, para não se perceber. E o que é esse se ouvir? Né? Vamos pegar um exemplo que me vem na cabeça agora, uma criança, né? Talvez lá a criança pequena, ela tem vontade de ficar brincando lá no mundinho dela. Certo. E os pais acham que ela tem que ir para o mundo e interagir com outras crianças, mas talvez para ela aquilo está sendo o supra-sumo do que ela está vivendo, aquela experiência ali dela. Ela já está no fluxo ali, digamos assim. Isso, e tirada disso que ela está experienciando de um lugar genuíno, vai condicionando ela, que ela vai tendo que se adaptar a outras coisas. E claro, a gente tem e precisa se adaptar, mas o quanto mais essa adaptação vai acontecendo, preservando a natureza interna da pessoa, isso vai sustentando que a pessoa se ouça, se perceba, se escute conforme ela vai caminhando pela vida. Senão a pessoa cria uma desconexão com ela mesma, como se ela não validasse que aquilo que é importante para ela tivesse valor. E aquilo vai, assim, na vida adulta, aquilo vai fazendo com que só o estímulo que vem de fora é importante. E a pessoa não aprende a se escutar, a se ouvir. Certo. Que é como, por exemplo, sei lá, nesse exemplo que tu traz, né, Lizzy? A criança tá lá brincando e, sei lá, chegou uma visita em casa. E eles vão tirar a criança de lá para deixar ela ali junto com a visita, porque de certa forma, né, a visita quer pegar a criança, quer fazer um carinho, quer brincar, enfim. Então já daria para dizer que desde ali começa aquela questão... Os condicionamentos. Exato, do agradar o outro, do fazer pelo outro. Isso. E não que isso não possa ser feito, mas esse olhar mais cuidadoso de respeitar também o fluxo da coisa, porque a criança ainda é muito espontânea. E isso vai acontecendo vida fora. E eu me lembrei, assim, na minha adolescência eu sempre fui mais introspectiva, gostava de fazer coisas de forma mais reservada, e eu percebia que quando eu estava no meio de muita gente eu me sentia muito estranha. Então, por muitas vezes eu fazia isso porque todo mundo fazia, tem que ir, tem que socializar, tal, mas não era da minha natureza. Ainda hoje, assim, é uma coisa que eu faço de um lugar mais leve, mas eu gosto desses momentos de introspecção. Então, na maturidade, conforme eu fui me conhecendo, eu percebi o quanto é importante isso e escolher os lugares que eu quero estar, as companhias que eu quero ter, e não ir para aquele lugar só porque todo mundo vai ou porque
está tendo aquela febre ou porque está sendo estimulado, porque a gente tem, assim, o que movimenta, digamos, a economia são as modas, né? As modas de agora. As ondas, né? As ondas. Então, assim, e a gente tá nesse mundo para viver essas experiências, né? Não é que a gente não deva, mas isso, se não é olhado de forma mais minuciosa e mais consciente, vai fazendo com que a pessoa se distraia das necessidades dela. E isso vai, com o tempo, criando um vácuo, um vazio, e vai trazendo insatisfação e vai refletindo na vida profissional, que é o que é coexistir através do seu serviço, né, assim, de auxiliar a empresa, se depara, né, esses vácuos no aspecto profissional das pessoas. Enquanto tu falava, me vinha muito, né, Lísia, a questão, assim, de que a gente observa que é o funcionamento, inclusive o meu funcionamento em muitas áreas, e que a gente vem estudando e trabalhando muito para aprender a fazer diferente, de que tem muito a ver com essa questão do julgamento, né, do que o outro vai pensar, o que o outro vai falar. Então, por exemplo, né, a gente sabe o quanto importante é, em muitos aspectos, tanto profissionais quanto pessoais, das relações, tu dizer um não. E o quão difícil é tu dizer um não, né? Mesmo que tu sabe que aquilo não vai te fazer bem, que aquilo daqui a pouco não é para ti, mas tu vai meio que se forçar a dizer que sim para agradar aquela pessoa, ou para não, né, desagradar, para não criar um conflito. E eu percebo isso em muitos líderes, em muitos profissionais, que tem essa dificuldade, e daí reflete no engajamento com a equipe, reflete nos limites para dar para os seus clientes, né? Então, quanta coisa que reside, que está na raiz desde essa questão da infância, né? E que essa conexão interna convida a olhar para isso, a, digamos, fazer esse momento de trazer para a superfície o autoconhecimento, né? É muito bom isso que tu traz, porque realmente é uma ferida que atinge, né, as pessoas individualmente, as relações pessoais, familiares e profissionais, né? E aí, por que isso acontece? Porque como a gente não aprendeu a estar internamente se escutar, né? Às vezes a gente vai dizendo sim, sem perceber que aquilo, às vezes a gente só sente o incômodo, mas não tem claro o que é e nem de onde vem, porque não aprendeu a reconhecer isso. Certo. Às vezes nem sabe que é exatamente isso, só sente que aquilo não deixa uma coisa desconfortável. Um desconforto, um incômodo. Isso, Então, o que acontece? Quando a gente se conhece mais e está mais conectado internamente e mais centrado em si mesmo, a gente consegue fazer isso de um lugar mais neutro, que é dizer para a pessoa, eu não consigo fazer isso, ou eu consigo só até aqui, porque a pessoa está respeitando os limites dela e está se conhecendo. Então, seria como, vamos usar um exemplo, ir numa festa, virar à noite, sendo que a pessoa não tem aquele pique para virar à noite. Certo. Então, se ela se conhece, ela respeita aquilo e fala aquilo de um lugar mais neutro e ajuda o outro a respeitar ela, porque ela está se respeitando, mas isso precisa ser cultivado antes dentro da pessoa. Perfeito. Dela com ela mesma, porque se a pessoa não se escuta e não se respeita, ela não vai conseguir fazer isso com os outros. Perfeito, e ajuda o outro a saber que, cara, aqui é o limite. Esse é o meu limite e tu pode vir até aqui. E não tem nada de errado com isso, né, Não, isso é autorrespeito, autovalor, e é uma coisa que a gente conquista todos os dias. Para algumas pessoas, isso que tu tá falando desse limite vai ser mais fácil, e para outras vai ser muito desafiador. E faz parte do nosso processo de amadurecimento enquanto seres aqui experienciando, faz parte do nosso processo de aprender aquilo que a gente não consegue, né? Eu iniciei a conversa aqui te falando que eu mesma aprendi a viver de um lugar de leveza, que era uma coisa que eu não conhecia. Então nós somos seres muito adaptáveis, a gente aprende
muitas coisas. A questão toda é que às vezes falta entendimento, falta esclarecimento, falta a pessoa perceber que ela pode conceber, certo, que ela pode se posicionar diferente. E às vezes a pessoa acha que não é assim mesmo, ela nem questiona certo, aquilo que ela vive, ela nem questiona aquilo que se passa só com vai ela. seguindo essa ideologia, essa sistemática, digamos assim. E vai sendo atropelada pela vida. Por Sim. isso, parar, momentos de reflexão, assim, criar isso como uma rotina, que nem o banho. Né? Todos os dias a pessoa tira um tempo para tomar banho, para escovar os dentes, para comer, para olhar no celular, Claro, entende? claro. Então, assim, criar o hábito de questionar as coisas, porque essa aceleração, ela assim, ela atropela a gente. Sim. Então esse questionamento faz com que a gente se reflita, será que é para mim isso que todo mundo está fazendo? Será que conversa comigo? Será que eu me identifico com isso? Se eu me questiono, eu vou começar a perceber isso. Tu sabe, Alice, que agora também te ouvindo assim, uma das coisas que eu sempre ouvi né, de familiares, de pessoas próximas, é de que essa ideia, por mais que hoje, né, claro, a gente tenha estudado, a gente saiba olhar um pouquinho diferente por um outro ângulo, mas é como se essa visão do tu não estar disponível para o outro, ou de tu erguer o murinho do limite, é como se isso refletisse um certo egoísmo. É isso que eu sempre ouvi falar, assim, não, tu não pode pensar em ti, num sentido quase que literal, porque isso reflete uma pessoa egoísta, então tu sempre tem que estar aberto e disponível para os outros, mas depois de, né, muitas vivências, terapias, né, as nossas trocas em consultório, a gente vê que não, que na verdade é ao contrário, né? A gente só estar disponível para os outros demonstra que uma certa soberba, um certo orgulho de talvez, eu sou mais, eu sei mais que aquela pessoa, eu posso mais, né? Quando na verdade tu te dar os limites é tu, que nem tu disse antes, o autorrespeito, o autocuidado. Como desmistificar essa visão de que tu olhar para ti não é egoísmo? Veja bem, um adulto saudável, ele é um adulto assim, agora me fugiu a palavra, mas vai vir assim. Ele é um adulto assim, que se banca emocionalmente, certo, que se banca financeiramente. Isso é um adulto saudável. Perfeito. Né? Então, assim, no momento que digamos, eu faço tudo pelo outro e não boto esse limite necessário, eu estou impedindo que o outro amadureça. Então, isso vai fazer com que esse limite fique ultrapassado, que uma parte se doe demais e a outra fique sempre esperando que alguém preencha o buraco do amadurecimento que ela tem que passar. Então nós viemos para ser indivíduos emocionalmente autorresponsáveis, autossustentáveis, agora a palavra veio, tanto emocionalmente quanto financeiramente. Hoje, aquela história, né, de que o outro me completa, ela já é questionável. Na verdade, um ser inteiro se encontra com outro ser inteiro e juntos eles constroem uma jornada. Perfeito. Profissionalmente falando, relacionalmente falando, nas relações de amizade, né? Porque se a pessoa vem cheia de carências, ela fica esperando que o outro preencha ela. Claro. Então, como a gente veio para ser um adulto saudável, esses limites, eles são, eu diria, um gesto de auto-amor, não de egoísmo, né? E então, assim, uma pessoa que, digamos, às vezes está ainda, ela não conseguiu se preencher, que é ter essa autonomia emocional, essa autonomia financeira, tá? Vamos pegar, por exemplo, vamos pegar a questão financeira, que é uma coisa bem, assim, digamos, calcanhar daqueles de muita gente, né? Então, imagina que tu
né, por amor, tu vai comprometer o teu orçamento, digamos, o aluguel que tu paga para pagar o aluguel do outro. Isso é, tu acha que é o quê? Que é um ato anti-egoísta ou é um ato... Eu tô me sabotando, na verdade, né? Então, seria nesse sentido que a gente fala, que assim, um ato não egoísta é um ato onde, assim, a gente não se abandone para suprir as necessidades do outro. Certo. Porque, assim, eu acredito em Deus, eu tenho essa crença, né, numa inteligência maior, assim, não tenho, assim, digamos, questionamentos sobre isso no sentido de acreditar que existe algo maior que faz parte da nossa vida, né? E que organiza, assim, a inteligência da vida que organiza as coisas como elas são. E acredito que cada um recebe aquilo que dá conta de lidar. Então, a partir dessa visão, no momento que a gente considera que o outro não consegue, a gente não está enxergando ele com todo o potencial. E aí a pergunta é, será que não é mais egoísmo considerar que o outro não é capaz do que eu dar os meus limites? Então, perfeito. São provocações que a gente faz até para quem vai nos ouvir. E talvez a gente esteja trazendo aqui reflexões que não são muito comuns de serem escutadas, principalmente na região que a gente vive, na cultura que a gente cresceu, né? Mas são coisas que precisam ser questionadas. Muito bem colocado. E, inclusive, Annalise, esse tipo de reflexão por conta dessa aceleração, essa loucura, principalmente nessa época. A gente está gravando esse vídeo em dezembro, né, finalzinho do ano de 2025, e a gente percebe a loucuragem do pessoal, assim, falava com um cliente hoje de manhã, o pessoal quer resolver o que não resolveu no ano em 2 dias, 3 dias. E vem muito ao encontro do que nós falávamos ali do início, das distrações, desses momentos que nos tiram ali do foco do que tem que ser, né? E como, Lise, a gente pode passar para a galera sair um pouco dessa ilusão de que a aceleração, de que a velocidade ou o que fazer mais, né? Vai, digamos assim, nos colocar mais próximo, talvez, dos nossos objetivos, porque eu vejo que isso é uma pegadinha muitas vezes, né? Eu fui uma vez num atendimento, fazendo só um parênteses, e a pessoa era extremamente acelerada, era muito difícil da gente sentar e focar aquele momento, né? E aí essa pessoa teve que sair ali por um momento, acho que era para ir no banheiro, enfim, e eu tava ali e eu vi em cima da mesa um livrinho, como fazer o dobro das coisas na metade do tempo. Então a pessoa, ela já estava numa linha de ainda mais aceleração, de retroalimentar esse sistema interno, né? Como que a gente pode buscar esse equilíbrio, né, Lise? Porque a gente sabe que daqui a pouco não é só num instalar de dedos que aquela pessoa que está na loucura vai virar uma chave e tipo, tá, agora eu vou parar a partir de amanhã. É gradativo isso, né? E é um olhar mais consciente para a própria vida, né? Porque as pessoas funcionam de diferentes formas. Algumas são mais aceleradas e elas têm energia para isso, e outras são menos e elas não têm tanta energia para isso. Mas para isso eu deixaria uma provocação. Por mais que a pessoa assim, digamos, queira que algo aconteça, né? Vamos imaginar o próprio processo da vida, né? Então, um feto ali na condição de bebê foi concebido, tá ali o fetozinho. Por mais aceleração que a pessoa tenha, ele não vai, digamos, deixar de passar o processo dele de desenvolvimento mês a mês para nascer lá nos 9 meses, como pela proposta da vida é o que acontece, com exceção de casos, né, que é um pouco diferente, mas a maioria dos casos é aquilo. Então, assim, quando a pessoa entende que algumas coisas não dependem só
dela querer que aconteça rápido, e depende de um movimento do próprio fluxo da vida, por uma questão às vezes de amadurecimento interno, como o próprio feto precisa amadurecer até se tornar o bebezinho para estar pronto de vir para o mundo, de experienciar aqui fora em segurança. Então, assim, as próprias coisas que a pessoa planeja, elas precisam de um tempo de amadurecimento. Então eu deixo essa provocação para que cada um reflita que dentro da sua própria dinâmica da vida, por mais que queira acelerar, algumas coisas precisam amadurecer dentro da pessoa. Então essa reflexão ajuda com que as pessoas saiam um pouco daquele automático e entendam o mecanismo da vida. Sim. Porque assim, a vida não vai funcionar diferente só porque eu quero, porque o Bruno quer, porque o outro quer. Ela vai funcionar como ela precisa funcionar. Como ela precisa funcionar. Entende? E aí eu gosto muito de uma frase do professor Mário Sérgio Cortella, né? Que sorte é preparo com oportunidade. Então, às vezes, na vida da pessoa acontece uma mudança rápida, mas internamente essa pessoa veio se preparando, fazendo os movimentos internos de fortalecimento dela, e aí a vida colocou sincronias no caminho para que aquela mudança acontecesse bruscamente, entre aspas, mas percebe que teve todo um orquestramento da vida para que aquilo se manifestasse. Então é sobre isso. Então aqui, ao invés de dar uma resposta pronta, eu deixaria muito mais uma provocação. Perfeito. Porque eu acho que isso convida para cada um na sua vida a refletir, né? Então, e perceber na sua situação, né? Isso, exatamente. Então, acho que a questão ali do bebezinho, da etapa que não tem como pular, né? E outras fases, né? A própria criança precisa passar as fases dela para chegar depois maiorzinha, para virar pré-adolescente, adolescente, adulto. Os próprios processos do corpo, né? Os dentes, a formação ali dos órgãos. A questão de caminhar, né? Então, assim, primeiro a criança aprende a ficar de pé, a engatinhar, né? Talvez ali alguns são mais precoces, né? Há raras exceções, existe uma mudança um pouco ali no ritmo, mas ela não vai de bebezinho que tá no colo sair correndo. Ela vai passar por algumas etapas antes. Para ficar em equilíbrio, às vezes vai cair, daí vai entender como que levanta para tentar de novo. Isso. E assim vai, né? Então eu vejo muito como isso, assim. E quando a pessoa entende isso, ela aproveita melhor o tempo dela, sabe? E aproveita o próprio fluxo da vida. Perfeito. Como, de certa forma, é simples, né, Liz, a gente olhando para isso, a própria natureza, né, quando a gente vai fazer a plantação de uma flor, enfim, uma plantinha, ela tem todo o ciclo, né, dependendo do tipo de planta, do tipo de vegetação, enfim, tem todo o ciclo para vir, né, tem o próprio bambu, né, que a gente muitas vezes utiliza, tem as analogias, ele fica 5 anos, eu acho, né, criando raízes para daí depois poder vir 5 anos, cara. Então, como de certa forma as coisas, a gente que complica, né, porque se a natureza perfeita como é, né, exuberante, linda como ela se mostra, enfim, ela tem todas as suas etapas e a gente acha que nem tu disse, porque a gente quer, aquilo tem que ser para ontem, aquilo tem que ser logo, e o quanto que isso mostra, de fato, a gente tá desconexo de nós mesmos e daquilo que a gente quer. Eu vejo que muita gente que eu atendo, que a gente convive, não sabem de fato nem o que querem, não desenham, como a gente falava um pouco antes, né? Porque não se conhecem. Não se conhecem. Não se conhecem. Então, tu falava ali da natureza do bambu. Então, quando a pessoa começa a olhar um pouco para dentro, ela começa, assim, a despertar para se descobrir como ela é e como ela funciona. Porque daqui a pouco, se a pessoa é de uma natureza como o bambu, ela não vai ver resultados fora muito imediatos, porque ela está aprofundando as raízes dela, né? E já tem outras plantinhas que têm uma raiz bem superficial e para cima, né? Aparece logo o resultado. Então, assim,
essa natureza interna, que é o que muito é falado dentro da Transformar Academia da Alma, né? De cada um descobrir a sua natureza interna. Então, esse olhar mais profundo sobre o sentido da vida, sobre a própria pessoa, que é o convite de olhar para dentro, é isso, esse se descobrir. E assim, eu ouvi recentemente um professor meu falando, né? Ele disse assim: ninguém no final da vida, assim, quando, digamos, está passando por uma situação difícil, pensa: ai, quantas casas a mais eu podia ter comprado, quantos milhões a mais a minha empresa podia ter faturado. A pessoa pensa: bah, eu não passei tempo com a minha família suficiente, eu não aproveitei mais o dinheiro que eu tinha, não viajei mais, não fiz aquilo que eu gostava. Não fiz aquilo que eu gostava, né? E muitas pessoas falam também uma outra frase, né? O que tu faria se tu não recebesse pelo que tu faz? Eu faria exatamente o que eu faço hoje. Então, para mim, acordar de manhã e fazer o que eu faço é muito prazeroso. Então, para mim, a segunda, eu dou aula no fim de semana. Eu trabalho nos finais de semana e às vezes folgo durante a semana. Claro. Então, para mim, a segunda e o domingo tem a mesma conotação em termos de prazer, porque eu desfruto a vida o dia que eu quero, certo, conforme a minha agenda possibilita, e trabalho o dia que eu preciso. Então isso é muito leve, entende? E é uma coisa que foi sendo construída dentro de mim, porque lá atrás, quando eu comecei, eu não tinha esse entendimento que eu tô te explicando. Claro. É todo um processo até chegar aqui. É todo um processo que a gente vai caminhando, a gente vai descobrindo. Então, assim, é sobre isso também, né? Da gente, assim, ir tendo essa jornada mais leve conforme a gente caminha, não só lá no final. Exatamente. Que pode ser que no final nem seja tão leve, porque uma vez eu ouvi, não vou me lembrar onde, mas eu ouvi falar assim, que tu tem um final semelhante como tu levou a vida. Então, se tu teve uma vida difícil, o teu final vai ser difícil. E se tu teve uma vida leve, o teu final vai ser leve. Perfeito. Eu ouvi isso, né? Sim, não faz muito sentido. Não cheguei a fazer pesquisa se procede essa informação, mas eu fiquei reflexiva. Mas quando é que eu ouvi. É o padrão que tu vai levando a vida inteira, né? E essa questão é como a questão da felicidade, né? Ah, eu serei mais feliz se eu tiver mais dinheiro, eu serei mais feliz se eu estiver próximo daquela pessoa, ou se eu fizer tal coisa, ou se eu tiver tal coisa. E na verdade é o inverso, né? A felicidade é um estado interno, e é que nem tu falou, tu vai caminhando a cada degrau feliz, a cada degrau é mais leve, digamos assim, né? E assim, para o universo não existe amanhã, existe agora. Então, se eu esperar para ser feliz amanhã, quando chegar amanhã, vai ser amanhã. Então, nunca chega. Nunca chega. Então, na verdade, a gente precisa começar a despertar esse lugar que é bom aqui e agora. Porque daí, na sequência, a gente vai reproduzindo aquilo, porque aquilo é uma energia que se retroalimenta, como tu mesmo falou antes, entende? Só que isso que nós estamos conversando, ninguém ensina para nós nas famílias. Eu não aprendi na minha família, tu não aprendeu na tua, e muita gente que vai escutar nós não aprendeu. O nosso meio, a própria escola, a cultura não nos ensina isso. Então a gente aprendeu, né? Buscando, estudando, questionando algumas coisas, usando a nossa rebeldia de não se satisfazer com aquilo que foi vivenciado, exato. E saindo do nosso mundinho e podendo acessar outras perspectivas. Perfeito. Então isso precisa ser refletido, precisa ser raciocinado, claro. Entende? Porque assim, o que a pessoa não concebe, ela não vai conseguir viver. Então, se na cabeça dela ela não concebe que pode ser diferente, aquela realidade não existe para ela. Começa ali, né, Lizzy? Começa ali. Questionar. Questionar as coisas. E às vezes, dependendo do que a gente está vivendo, sozinho a gente não consegue. A gente precisa de um apoio. E aí tem pessoas como tu, como eu, lá da Transformar Academia da Alma, que a gente assim vem, né,
olhando para essas questões e tem um preparo para, assim, apoiar as pessoas. Exatamente. Apoiar, pra eu diria, porque a gente não vai passar pelo processo, né? Nós não vamos passar pelo processo da pessoa. Eu passei pelo meu, tu passou pelo teu e cada um vai ter que passar pelo seu, mas vai passar de um lugar onde está tendo apoio, onde tem alguém que já caminhou e pode, digamos, acender uma lanterna para que a pessoa vá caminhando também. Até porque, né, Lise, em muitos casos a gente... nós que temos uma empatia muito grande pelas pessoas, a gente sabe o quão desafiador é determinada situação, enfim, e às vezes a pessoa parece que não consegue realmente enxergar uma luz, assim, enxergar uma saída daquilo. Tá tão soterrado, né? E eu percebo que muitas vezes a gente fala muito sobre isso, fala com outros clientes também, sobre, por exemplo, o papel do terapeuta, o papel da pessoa que está ali ajudando, né? Vou pagar uma terapia, eu assisto um vídeo no YouTube, ou o meu familiar ali, eu vou às vezes falar, cara, não é nada disso, né? Existe toda uma técnica por trás e não só uma técnica, né? Mas a pessoa que passou por aquele processo e sabe a estrada, que nem tu falou, de levar a lanterna junto, e assim, né? Por mais que a inteligência artificial tenha as respostas para as pessoas hoje, um ser humano sustenta uma calibração e um campo de energia que a inteligência artificial não sustenta, que o videozinho no YouTube também não sustenta. Então, o que acontece? O ser humano que está sentado ali na tua frente, ou seja, também virtualmente, online, porque eu não sei se tu tem clientes online, mas eu atendo pessoas de outros estados, de outras cidades, de outros países também, eu atendo. E essa conexão, quando a gente faz a chamada online, tem essa conexão. Então, o que acontece? Isso tudo, a energia da pessoa que está se conectando contigo, ela é fundamental no teu processo de transformação. Então não tem a ver só com uma resposta racional ali, digamos porque assim, né? E isso acho que muitas pessoas vão identificar o que eu estou falando. Se só entender resolver seus problemas, hoje você tem muito entendimento de tudo. Deus. Mas você vê pessoas cada vez mais doentes, a saúde emocional numa corda bamba, pessoas extremamente medicadas para poder lidar com as coisas como elas são ou como estão acontecendo. Então o que acontece? Só o entendimento é, digamos, eu diria que é 10%. Que tem mais fatores ali, mais questões que precisam ser levadas em conta. Por isso que a gente valoriza muito esse processo de acompanhamento, de apoio e dessa expansão, né? Que não é só aliviar o sintoma, que é ajudar a pessoa a se tornar um adulto saudável. Que é uma pessoa que se banca emocionalmente, que se banca financeiramente, né? Porque às vezes a pessoa assim tem dependência emocional das outras, dos familiares, a própria validação é uma espécie de dependência emocional. Eu assim me lembro que desde muito cedo eu me sentia chamada por um caminho que a minha família não entendia e não apoiava. E se eu me baseasse no apoio, eu não teria caminhado. Então ali, emocionalmente, eu me banquei naquilo que eu acreditava, mesmo me sentindo muito sozinha. Hoje eu já não tenho mais essa dor da solidão, porque eu consegui ressignificar, entende? Então, se me apoia, tudo bem. Se não me apoia, tudo bem também. E eu sigo feliz porque preenche o meu coração o que eu faço. Então, e porque tu te banca, tu te preenche, né? Porque muitas vezes, eu queria que o meu pai tivesse me apoiado mais, queria que a minha mãe tivesse me apoiado mais e não é por aí, porque eles têm a visão deles, a construção do que os pais deles passaram para eles e a gente pode ir por um caminho diferente, como foi o teu caso. E assim, hoje eu percebo que a família respeita mais o meu caminho, mas não foi sempre assim. Mas eu bancava aquilo que eu acreditava e fui caminhando. Então, assim,
ajudar a pessoa a amadurecer nesse sentido dela bancar o que ela acredita, não num sentido inconsequente, eu vou fazer o que eu quiser e dane-se os outros. Não, é num sentido onde internamente aquilo toca o teu coração, é importante para ti, só que talvez pela visão do outro seria melhor outra coisa. Vamos pegar um exemplo simples, né, que a gente se depara bastante aqui na nossa região. Faz um concurso que é seguro, né? Então, assim, eu trabalhei em repartição pública, foi o meu primeiro emprego, em 1996. E eu aprendi muito cedo que eu não queria estar num lugar assim. Então, porque eu tinha uma visão diferente e ali tu tem que chegar lá e fazer aquela mesma coisa todo dia, tal. Tem pessoas para esse perfil, nada contra, cada um. O perfil de cada um. Mas aí eu entendi que para mim aquilo não era o meu caminho. Só que se a minha família fosse pensar naquela época, de repente eles achariam assim, seria muito bom para a Lisiane ficar naquele trabalho. Claro. Isso ia dar segurança para ela, mas não preenchia o meu coração. Então, conforme a gente vai se descobrindo, vai se conhecendo, a gente vai se bancando emocionalmente, vai se bancando em termos de decisão, das consequências, porque aquilo vai ter consequências positivas e às vezes não tão positivas. Claro, e como tem muita gente nessa mesma linha, né, Lizzy, que assim, sempre sonhou em ter um negócio, por exemplo, em querer empreender. E daqui a pouco teve alguma experiência e recuou, porque, né, se deparou com os inúmeros desafios que eu e tu a gente sabe como que o empreendedor, né, se depara. O empreendedor se depara assim a cada hora, né? Nem a cada dia. Exato. E aí, claro, e eu escuto muitas pessoas falarem, né? E assim, de terem tido um sonho de botar o seu negócio e de se sentir chamado para aquilo, né? De se sentir chamado, só que tá passando por desafios naturais, como todo mundo passa, só que, cara, não, eu vou fechar, vou recuar, é muito melhor voltar a ser CLT, enfim. Só que aquilo não casa mais, então tu vê que a pessoa, digamos assim, daí tive casos de pessoas que voltaram ali e tu vê que a pessoa, tipo, muda a energia, né? Muda o semblante, muda... Ela fica apática, né? Apática, porque tipo, cara, fracassei na vida. Quando na verdade era, daqui a pouco mais um passo, era enfrentar aquele desafio que daí tudo ia se clarear, né? Ou às vezes até dar um recuo estratégico, mas para depois avançar. Para depois dar um impulso, né? E às vezes entender aquilo que nós falamos antes, do amadurecimento. Porque às vezes a pessoa precisa amadurecer algumas coisas para acessar o resultado que ela quer. Que nem o bebezinho, que vai se desenvolvendo mês a mês até quando ele está pronto para nascer. Então, o empreendedorismo é muito isso, né? Às vezes a gente tem que dar um passo atrás ou esperar um pouquinho amadurecer algumas coisas, né? E tu acompanha empresas, negócios, pessoa física e jurídica, e eu acho que tu vê isso com muita frequência. É o ciclo, né? As etapas. Isso. Então, assim... quando a pessoa entende que algumas coisas ela precisa passar para amadurecer, ela para de oferecer resistência para aquilo e abraça aquele processo e diz, vamos lá, pega junto com o que ela está passando. Perfeito. Sabe? Independentemente do quão desafiadora seja a situação, do quanto alta seja a montanha que tu tem que escalar, mas tenho que escalar, vou lá e vamos fazer, né? Isso, porque assim, todos os dias a gente acorda e precisa fazer alguma coisa, né? É a vida dos adultos, ninguém fica em casa dormindo assim, pelo menos um adulto assim, digamos... que tenha condições assim mínimas de andar pela vida, condições mínimas funcionais, né? Goste ele ou não daquela rotina, ele vai precisar levantar da cama, cuidar, enfim, da sua rotina e fazer os movimentos dele, né? Para botar comida na mesa, para poder, enfim, se vestir, para ter a vida que quer ter, né? Então, assim, só que se a gente fizer isso de um lugar mais conectado,
resultado, onde tenha mais sentido, sabe? A vida vai ganhando um outro brilho. E agora a gente vive numa época onde as pessoas estão muito apáticas, muito mecânicas. Sim. E aí o convite é para refletir, será que é isso mesmo que a vida quer de nós? Será? Será que a gente está aqui só para isso? Eu acredito sinceramente que não, sabe? Com certeza. Eu acredito que não, assim. Então, acho que a experiência pode ser muito boa, muito leve, né? Sim. E a gente só precisa aprender, encontrar esse lugar dentro e fora de nós, né? Show. Vejo dessa maneira. Perfeito. Lizzy, um bate-papo maravilhoso. Acho que deu para ter muita clareza assim da importância dessa conexão de nós com nós mesmos e o quanto isso influencia para que a gente tenha uma jornada mais leve, seja na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Isso. E para quem quiser entrar em contato contigo, Lizzy, como é que faz? Quais que são as redes, os contatos? Sim. E só fazendo um parênteses, eu sou atendido pela Lizzy, né? E ser atendido pela Lizzy, ser acompanhado pela Lizzy, é uma experiência que é difícil de descrever, é só passando mesmo, porque cada sessão, cada conversa nos abre a mente de uma forma, nos expande a consciência, né, Lizzy? Que é o teu propósito de trabalho, não só nos atendimentos, mas nos cursos, né? A conexão com nós mesmos, com a espiritualidade, esse autoconhecimento é algo que só passando mesmo. Então, quem puder ter essa oportunidade, né, de fazer um atendimento com a Lizzy, de fazer parte de uma das turmas, não pensa duas vezes, já chama logo, já se conecta com a Lizzy, que sem dúvida nenhuma a vai transformar a tua vida. A gente é um espaço de transformação interior, expansão de consciência, mas é para aquelas pessoas que estão dispostas, né? Porque às vezes a pessoa não tem essa disposição interna, né? Daí a gente só consegue ir até onde cada pessoa se permite, mas aqueles que se permitem, como o Bruno se permitiu e outras pessoas que já passaram pela gente, né? É muito bonito ver os processos de transformação, né? Porque a gente auxilia que cada um acesse um pouco dessa sua natureza interna, dessa leveza, dessa expansão que já existe dentro da pessoa e que está mascarada por condicionamentos, por dores, por traumas, por uma série de fatores, né? Então, o nosso contato, o WhatsApp é 549-9178-5803 e as nossas redes sociais é Transformar a CAD Alma, Facebook e Instagram. Perfeito. E também agradecer a Coexistir, ao Bruno, né? A Coexistir foi um ponto de apoio fundamental, né, no caminho da Transformar, assim, já há alguns anos, né? Então, se ajudando bastante. Isso, né? assim, o trabalho do Bruno também eu super recomendo para as pessoas, para as empresas, para quem está começando, para quem já tem o seu negócio. Quando eu conheci o Bruno, eu tinha já, né, o meu negócio e eu precisava assim, organizar algumas coisas e eu recebi muito mais do que eu esperava através dos atendimentos do Bruno e da Coexistir do que aquilo que eu pensava inicialmente quando eu chamei ele. Então, foi uma experiência maravilhosa. Obrigadão, Lizzy. Vamos lá. E essa proposta que o Bruno tem de uma jornada mais leve, né, para as empresas, para as pessoas do qual ele contribui, com certeza é real isso. Que coisa boa. Lizzy, brigadão. Depois a gente vai disponibilizar aí nas nossas redes, enfim, os contatos também para a galera seguir nos acompanhando e nos chamar, né? E muito obrigado também pela tua disponibilidade, que a gente possa criar ainda mais conteúdos para uma jornada mais leve para a galera que nos acompanha. Gratidão, Bruno.